Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Togúrio. Hoje é quinta-feira, dia 27 de janeiro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou para debaixo da cama? Jesus se dirigia à multidão e isso significa que sua palavra se dirige também a cada um de nós. E Jesus sempre gostava de pregar a palavra de Deus por meio de comparações, de metáforas, de histórias simples, em que cada um de nós pode tirar suas próprias conclusões, nos levando à conversão, nos levando ao testemunho. Então Jesus fala da lâmpada. Naquela época, como sabemos, não existia energia elétrica. Então as lâmpadas, os candeeiros, eram colocados no lugar mais importante para iluminar toda a casa. Então Jesus diz: ninguém coloca essa lâmpada debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama. Coloca debaixo de um candeeiro, coloca sobre um candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Jesus declara que nada do que está escondido permanecerá escondido para sempre. A verdade liberta, a verdade ilumina e esclarece todas as coisas. Nosso Senhor não é radicalmente contra a gente ter os nossos segredos, não é? A igreja tem os seus segredos, o segredo pontifício, não é? Na nossa família nós temos a nossa história, nossa intimidade, nossos segredos. Não é nesse sentido que Jesus está nos orientando a fugir daquilo que está escondido, daquilo que é segredo. Mas o segredo pecaminoso é aquele segredo que esconde a infidelidade, o segredo que esconde o adultério, o roubo, as más inclinações, os maus desejos, assassinatos e tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que desune, tudo aquilo que causa dor. E Jesus declara solenemente que tudo que está escondido, que é mal, que é pecaminoso, irá ser descoberto, irá ser manifesto. Tudo que está em segredo será descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, nós temos que ouvir, mas colocar em prática. A partir de hoje, sermos pessoas mais transparentes, pessoas mais honestas e evitar aquilo que é escondido na fofoca. Quando se diz, estou te contando isso, mas não conta para ninguém. Você ouviu dizer que bafafá, que bomba? Olha, essas expressões de segredos pecaminosos devem ser aos poucos sendo afastados de nossa vida. Até porque existe uma regra de ouro muito simples que diz: se alguém fala mal dos outros com você, quando você sair de perto, eles falarão de você com os outros. E Jesus continua dizendo ainda, né? Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida que medirdes os outros, também sereis medidos. O que significa isso? Com a medida que eu meço os outros, serei medido. Medido por quem? Por Deus. Então, se eu meço as pessoas com amor, com bondade, com misericórdia, se eu tenho paciência, se eu me coloco no lugar das pessoas, Deus também me tratará assim. Me tratará com bondade, com misericórdia, com compaixão. Mas se eu sempre julgo, sem conhecer, se eu sempre condeno as pessoas, se eu sempre semeio maldade no coração das pessoas, então Deus também terá mais dificuldade de ter paciência conosco. É claro que Deus é infinitamente misericórdia, mas Ele respeita também a nossa liberdade, respeita nossas escolhas, e escolhas têm consequências na vida de cada um de nós. Então Jesus nos diz: com essa medida que nós medimos, seremos medidos. Como você vê as pessoas, o mundo, o comportamento dos seus irmãos e irmãs? Você é mais apressado em perdoar ou mais apressado em condenar e em julgar as pessoas sem conhecer as histórias?
Antes de julgarmos as pessoas, temos que primeiramente olhar para nós, para a nossa vida e nos julgar com amor. E olhar para a nossa história com mais amor, para assim também termos condições de amar mais as pessoas. E Jesus vai terminando dizendo: ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, e ao que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. O que temos, né? Temos os sacramentos da igreja, temos a palavra, temos fé. Aquele que tem fé, sua fé irá ser iluminada pelo Espírito Santo e fortalecida pelo testemunho, e esta fé crescerá e dará frutos. Mas aquele que não tem fé, que não cultiva a sua fé, que não caminha na presença de Deus, não tem nada. E quem não tem, não pode semear, não pode dar frutos. Que Deus abençoe, meu irmão, o seu dia, abençoe sua família, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.